Muito boa noite, a paz do Senhor, satisfação revê-los, bom que estamos vivos e só os vivos podem dar louvor ao Senhor, isso é muito bom, amém? Às vezes a gente não dá valor, mas tem um ditado do mundo que fala que a gente precisa perder para aprender a valorizar, que essa não seja a nossa realidade. Aleluia. Todos estão bem? Passamos um bom domingo? Mais alguém trabalhou como eu? Não? Só eu? Só nós dois? Rapaz, pelo menos nós dois, né? A minha mãe é pensionista. E às vezes eu passava de manhã para tomar um café na casa dela. Aí ficava ali uns 10, 15 minutinhos, né? Aí dava meu horário e falava assim, tem que ir embora, mãe. Porque alguém tem que trabalhar nessa casa, né? O problema é que é sempre eu. Eu ia embora e eu ficava lá. Mas que bom. A gente às vezes fica um pouquinho triste porque a gente trabalha num dia como esse, mas logo em seguida a tristeza dá lugar à alegria por saber que muitas pessoas estão preocupadas em como vão fazer amanhã porque não têm os seus empregos. Então nós louvamos ao Senhor, amém? Sempre, irmãos, que nós olharmos, nós procurarmos, nós vamos encontrar motivos para louvar ao Senhor. Como diria Sara quando engravidou de Isaac, assim, eu tenho motivos para sorrir, porque o Deus me deu o meu Isaac. Amém, meus queridos? Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Eu pedi a Josi para colocar uma imagem ali, e essa aqui, irmãos, é a imagem, tema da nossa mensagem de hoje. Os irmãos conseguem ver o que está acontecendo ali? Dá para ter noção do que está acontecendo ali? Raquel, você apaga a luz aqui para mim, só para ficar um pouquinho mais nítido aqui, por gentileza? Os irmãos conseguem visualizar o que está acontecendo ali, irmãos? Aquilo dali é uma festa de aniversário, no momento mais aguardado na festa, quando aquele monte de criança assim embaixo, a moça vai estourar o balãozinho com os docinhos lá dentro. Alguém já foi em festa de aniversário que tivesse aquilo dali? Então os irmãos sabem o que é, não sabe? Então tá já. Pode acender aí, Raquel, por gentileza. Louvado é o nome do Senhor. Antes disso, quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos a partir do 7. Então, Mateus, capítulo 11, verso 7, diz assim o texto. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Ou algumas Bíblias pode estar assim, o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais do que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Deixa a sua Bíblia de lado, pode tomar o seu assento. Vamos orar. Senhor, grandes são as suas obras, Pai. O teu amor dura para sempre, a tua misericórdia se renova todas as manhãs. E nós queremos, Senhor Deus, nesta noite, celebrar o teu santo nome. Bendizer ao Senhor, Pai, porque sabemos que não existe Deus como o Senhor em toda a terra. Nunca se viu e nem tampouco se ouviu de um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. E nós te louvamos, Pai querido, porque não esperamos em deuses de pau, de pedra, de gesso, de ferro. Nós esperamos num Deus que é vivo, que reina para todo sempre. E é em ti, Senhor amado, que nós colocamos a nossa confiança, e é a ti que nós oramos nesta noite. Pedimos a Ti, Senhor amado, que depois deste momento tão agradável, tão bom de louvores, Pai, nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração. Fale conosco, Deus querido, e ministre em nós a Tua boa palavra, que é a semente que vem dos céus, e que essa semente, Pai querido, encontre lugar no nosso coração. Que o nosso coração, Pai querido e amado, nesta noite esteja como uma terra arada, pronta para receber a semente. Lança por terra, Senhor amado, tudo aquilo que não provém do Senhor e que possa trabalhar contra o Teu propósito nessa noite. Nós somos do Senhor e aqui, Pai querido, só o Senhor tem voz. Nós declaramos que o Senhor é Senhor sobre a nossa vida e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Amém
e amém. Amém, meus irmãos? Antes de nós citarmos o texto, por que eu coloquei aquela imagem ali para nós refletirmos? Eu não sei qual é o nível de festa que os irmãos iam. Porque de repente, se ia numa festa mais elitizada, não tinha aquilo dali, que dali era uma coisa meio tipo povão, entendeu? Era uma coisa mais ralé, uma coisa mais do núcleo pobre da novela. A gente chegava na festa, tinha um monte de bolinha de soprar pendurada, mas geralmente no meio do salão tinha uma bola daquela gigante. E quando você olhava contra a luz, você sabia que no fundo da bola assim estava cheio de coisas. Geralmente era bala, chiclete, pirulito, aquelas línguas de sogra. Então assim, aquilo ali era o segundo momento mais aguardado da festa, só perdia por parabéns. E a gente ficava naquela expectativa. E não raras vezes, as pessoas que estavam ligadas, né, as crianças, ou as nem tão crianças assim, que estavam atentas, começavam a perceber o movimento. Por quê? Geralmente quem estourava o balão era a mãe do aniversariante, ou alguém amando dela. Então se você fosse aquelas pessoas que estavam atentas na festa, percebesse a mãe do aniversariante passando com o palito de dente na mão, falou, opa, tá chegando a hora. E aí acontecia aquilo dali, ó. As crianças já se posicionavam. Alguns faziam até assim, ó. Com a camisa. Para poder. Tá rindo, né, Bruno? Aí, ó, quem é sabe. A Deus mostrando o nosso caráter. Então, irmãos, a gente já se posicionava. E a gente começava a imaginar, porque é uma fração de segundos, mas a nossa mente fica assim, cara, eu vou pegar mais ou menos uns 50 chicletes, umas 25 balas, 32 pirulitos, 27 Maria Mole, vou levar para casa, depois vou abrir um barzinho lá, vou vender para as crianças, vou para a escola. A gente começa a imaginar, porque na nossa mente vai cair uma chuva de doce e a gente vai conseguir pegar quase que aquela chuva toda. E é quase tipo assim, round one, fight, puff, bravo. Quando estoura aquilo, cai no chão, e a criança vai tentar pegar e chuta e rola chiclete lá pro meio das cadeiras e aquilo não tudo. E às vezes aquela expectativa que você tinha de pegar um monte de doce, se você conseguir sair com um ou dois, podia levantar a mão pro céu. Já aconteceu com alguém mais, irmãos? Ou só comigo que era pobre? Não é possível. Irmãos, não aconteceu uma só vez, aconteceu várias. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele fala na nossa simplicidade, amém? Quantos creem nisso? Irmãos, se Deus um dia tiver que ministrar para alguém lá dentro de um complexo de comunidade do Rio de Janeiro, de uma favela, Ele não vai mandar alguém lá e falar assim, eis que vos digo, a vossa excelência, que o Todo-Poderoso manda um emissário para entregar uma epístola paulina em vossas mãos. Deus não vai falar assim, porque até aquele vocabulário chegar naquele ouvido lá e ele conseguir decifrar aquilo tudo, a mensagem se perdeu. Mas de repente para falar lá, Deus vai mandar alguém e falar assim, irmão, o negócio é o seguinte, o papo é reto, tá ligado? É o seguinte, ó, Deus está mandando eu falar para tu ficar ligado, abre os olhos, cara, anda reto, papo reto não tem curva não. Então de repente Deus vai mandar uma pessoa lá com um linguajar específico para que aquela pessoa entenda. Então, quando eu olho uma figura dessa aqui, preparando uma mensagem dela, eu gosto de falar assim, amém, Senhor, eu já entendi. Porque a maneira como eu gosto de falar com as pessoas, então Deus fala comigo às vezes numa figurinha dessa. Às vezes num exemplo, por isso que às vezes eu coloco um exemplo aqui, irmãos, vamos ver esse aqui, ó o vídeo da pessoa derrubando a torre de dominó. Irmãos, vamos falar do Chaves, como a gente já fez outras vezes. E hoje Deus trouxe ao meu coração essa situação. Por que estou dizendo isso, irmãos? Às vezes a gente fica debaixo daquela chuva de doce ali, ó. Às vezes preparado com as mãozinhas, às vezes fica com a camisa. E a chuva de doce cai em cima da gente, e às vezes a gente vê que naquele bolo ali, naquela empolgação, a gente, nossa, caiu uma chuva de doce sobre mim, e você fala assim, cara, mas eu não fui embora com nada. Então, tanto doce disponibilizado, eu levei um chicletinho para casa. Independente da quantidade, irmãos, o negócio é levar alguma coisa para casa, amém? Amém? Repita assim comigo, guarde o meu docinho, sempre com muito carinho. Por quê? Às vezes a gente pega aquele doce e fica assim, mãe, eu só peguei um pirulito, nossa, que então fulano de tal pegou tanta coisa, aí você começa a desprezar aquilo que você pegou. Já aconteceu comigo. E aí você leva para casa assim, meio bolado, meio com raiva, chega lá, bota em cima da cômoda, bota em cima do armário. Mas aí passa um tempinho, ou de repente no outro dia de manhã você fala assim, vontade de comer um doce? Aí você lembra daquele docinho que você pegou? Era um só, era desprezado, mas porque você guardou o seu docinho, no outro dia você tem um tira-gosto. Irmãos, essa palavra que nós vamos ler, que nós vamos ministrar nesta noite, ela pode ser ilustrada por essa situação. E
para os irmãos não acharem, assim, nossa, pastor Vitor pregou em cima de uma figura de aniversário. Não, vamos falar do texto, para ficar bacana. O texto que nós lemos começa dizendo assim: depois que os discípulos de João foram embora, Jesus voltou a explicar para a multidão, voltou a falar com a multidão. Vamos entender o que os discípulos de João estavam fazendo ali, que eles tinham ido embora. Porque a gente lê o texto e vê que depois que os discípulos de João foram embora, a Bíblia fala assim: Jesus continuou falando com os seus discípulos a respeito de quem? De quem, irmãos? Do próprio João. E ele começa a falar: gente, quando vocês vão lá no deserto para ouvir João pregar, vocês estão indo atrás de quem? É de um pregador famoso? Vocês estão indo atrás de alguém que é bem vestido? Vocês estão indo lá no deserto, tendo esse trabalho todo, colocando areia no pé, poeira na cara, não tem um sombreiro, vocês vão nessa peleja toda, para ouvir quem? Um conferencista internacional? Não! Vocês vão ver o que? Um caniço agitado pelo vento? Uma cana que o vento balança? O que vocês vão ver lá? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Digo para vocês que dentre os nascidos de mulher não tem ninguém igual a João Batista. Ninguém. Mas fique tranquilo, porque até o menor no reino dos céus é maior do que ele aqui. Por que, pastor Vitor? Porque estão em níveis diferentes. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Na minha instituição a gente tem uma categoria chamada de praças e a gente tem uma categoria chamada de oficiais. O cara mais top no ambiente dos praças ainda é menor do que o último lá do nível dos oficiais. É como se fossem degraus diferentes. Então ele falou assim: olha, aqui nesse nível o João Batista é o top, não tem ninguém maior do que ele. Mas quando mudar de nível, o menorzinho no outro nível já é maior do que ele. João estava dizendo isso. E quando Jesus diz essa palavra a respeito de João, não era desmerecendo João, estava complementando aquilo que ele já estava falando. Estava falando a respeito do reino. Você aguarda esse reino que lá vai ser top mesmo. Mas o enfoque naquele momento era enaltecer a pessoa de João. Falou assim: olha, igual João a gente realmente não tem. E se a gente for olhar a respeito da vida de João Batista, irmãos, foi aquele que Deus escolheu para romper o silêncio profético. Depois do profeta Malaquias, aproximadamente 400 anos, não houve ninguém que falasse da parte de Deus. Não havia nenhum profeta. Então quando a gente vê ali o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e depois a gente vê o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, entre aquelas duas páginas ali, a história nos conta que aproximadamente 400 anos não teve ninguém que se levantasse com assim diz o Senhor, igual a gente tinha tanto no Antigo Testamento. Mas depois de Malaquias, 400 e poucos anos depois, Deus levanta um homem chamado João Batista, e ele agora começa a pregar no deserto: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ele começa agora a trazer de volta a mensagem do Senhor. Aí, como diz o profeta Isaías, ele vai na frente, aplainando, endireitando o caminho do Senhor, indicando que o Senhor estava chegando. Então, irmãos, esse homem que a gente conhece como João Batista, cujo ministério é descrito nos evangelhos, ele começa cheio de ousadia. Quando as pessoas vão lá ouvi-lo, e dentre essas pessoas vão os fariseus questionar e falar assim: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pensa no sangue dos olhos, irmão, sim, raiva no falar. E não é uma raiva de piti, não, é raiva de autoridade. Quem vos ensinou? Arrependei-vos das suas obras, porque é chegado o reino dos céus. E ele pregava com ousadia, com intrepidez, com autoridade. Ele sabia quem ele era e por quem ele havia sido chamado. Certa vez os próprios fariseus começam a questionar, falam assim: é você o Cristo? Elias, ele, não sou. Um dos profetas, ele, também não. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Meu irmão, ou você tem muita convicção ou você tem muita presunção. Porque se olhar para uma profecia 700 anos, você lembra aquela profecia que foi feita 700 anos? Lembro, estava falando de mim. Eu sou a voz do que clama no deserto. Olha que convicção, que autoridade. E assim era a vida e o ministério de João Batista. Esse, para quem Jesus referiu ser o maior dentre os nascidos de mulher. Esse era o João Batista. João Batista, ele via um pecado, pastor Jair, ele confrontava o pecado. E foi essa atitude, ou essa vida de confrontar o pecado, que fez com que, na nossa linguagem de hoje, deu ruim para o João Batista. Porque ele confronta o rei Herodes, fala assim: rapaz, tu está pegando a mulher do teu irmão, uai. Longe de mim fazer fofoca, mas esse negócio aí não é de Deus, não.
E eu acho que você vai para a cadeia eterna, porque isso aí leva para o inferno. Então você firma o pensamento. E aí ele confrontando o pecado do rei, o rei em si, diz a Bíblia que ele ficava assim, eu não sei o que eu faço, porque as pessoas gostam muito dele, então não sei, vão tolerando ele. Mas a mulher do rei estava assim, doida para poder pegar. Como é que chamava a mulher, irmãos? Como chamava? Como? Estava fácil, a mulher do rei Herodes, poxa. Como é que a gente vai fazer? Um dia a mulher ela dança lá, a filha dela, dança bonito, o rei, nossa, que dança maravilhosa, você fez coreografia em algum lugar? Você fazia aula de dança na Fundarte? Você dança muito bem? Eu acho que você tem que ser condecorado, pode pedir o que você quiser. A mãe dela falou assim, ó, mete a cabeça do João Batista. O rei fica sem graça, mas manda matar João Batista. Assim acaba o ministério de João Batista. Só que alguns dias, talvez meses antes dele morrer, já lá no cárcere, num lugar escuro, frio, toda aquela convicção, autoridade, intrepidez de João começa a ir embora. Por quê? Porque num primeiro momento, João Batista está lá no seu Rio Jordão batizando, e ele vê Jesus passando de longe e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não teve dúvida, não pediu identidade para confirmar. Quando Jesus chega perto dele, ele fala assim, gente, esse aqui ó, é aquele de quem eu falei, que viria depois de mim, que eu não seria nem digno de desatar as sandálias dele. Esse aqui é aquele que eu falei, que batizaria com água e com fogo. É esse aqui, gente, sem nenhuma sombra de dúvida, Beli. Não precisou de ninguém chancelar, não precisou de uma placa indicativa, não precisou Jesus vir usando um crachá, Cordeiro de Deus. Não precisou. João tinha convicção. Mas os dias foram passando, a situação de João foi mudando, ele agora sai daquele ambiente de liberdade e vai para um ambiente de prisão, um lugar escuro, fechado, e lá dentro daquele lugar escuro, essa convicção, essa intrepidez começa a se perder. E agora ele chama 2 dos seus discípulos, aqui, chega aqui, faz favor para mim, vai lá em Jesus e pergunta para ele, és tu aquele que havia de vir mesmo? Ou a gente deve esperar outro? O mesmo João Batista, que num primeiro momento estava cheio de convicção, é o Cordeiro de Deus, é o que tira o pecado do mundo, ele é o que eu não posso nem desatar sandálias, eu preciso ser batizado por ele. De repente, quando a situação mudou, ele falou, rapaz, será que ele é ele mesmo? Vamos perguntar, só assim, por tirar dúvida, de repente, vai que a gente enganou. Irmãos, esse texto nos mostra algumas coisas, que mesmo as pessoas mais convictas e mais fervorosas do nosso dia a dia, do nosso meio, quando passam por momentos de dificuldade, podem esmorecer na fé, amém? Vou explicar para os irmãos não entenderem, acham que estou desviando. Irmãos, algumas situações na nossa vida podem nos levar a ter dúvidas. Quem já teve dúvida? Quem já teve medo? Quem já teve vontade de sair correndo e não voltar nunca mais? É possível, irmãos, eu fico até com vergonha desse jeito, só eu. Irmãos, isso faz parte da caminhada humana. Era João Batista, o cara que foi escolhido por Deus para ir à frente do Messias. E agora, na hora que a situação fica ruim, que as grades estão escuras, ele não consegue nem ver a luz do dia direito, o coração dele começa a ficar atribulado. Fala assim, cara, será que era isso mesmo? Será que é esse que havia de vir? E aí ele manda perguntar. Ele manda perguntar. Aqui, vamos lá perguntar a Jesus, se era ele mesmo, ou se a gente deve esperar uma outra pessoa. E os discípulos fizeram isso. Foram lá onde Jesus estava ensinando. Aqui. Eu não sei se eles cutucaram no ombro de Jesus, né? Aqui. O moço. O mestre. Então, sabe o que é? É porque João Batista está lá preso. Ele pediu para a gente perguntar uma coisa para o Senhor. Se era realmente o Senhor o que havia de vir, ou se a gente devia esperar outra pessoa. Irmãos, vamos entender aqui. João Batista, lá dentro da cadeia, começa a ter essa dúvida, será que Jesus era aquele que havia de vir, ou a gente deve esperar outro? Começou a ter dúvida. Aí ele manda perguntar, através de outra pessoa, porque ele estava preso, não podia sair, se era realmente Jesus aquele que havia de vir, o Messias prometido. Irmãos, qual que seria uma resposta mais bacana de Jesus? Sou eu. Fala com ele que sou eu mesmo, é nós, fala que ele fez muito bem, preparou o caminho do Senhor, agora daqui a pouco a gente encontra lá na glória, vai dar tudo certo, viu, João? Obrigado aqui, ó, hashtag te amo. Não seria mais fácil ele falar assim? Só que o texto nos diz que ele não respondeu isso.
Quando os discípulos chegam e falam assim, mestre, és tu que havia de vir mesmo ou a gente deve esperar outra pessoa? Talvez, irmãos, a gente entendendo assim, poxa, João Batista está lá cheio de dúvida, né? Coração temoroso, vou aliviar o lado dele, pode falar com ele que sou eu, tinha resolvido o problema. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus responde assim, diga para ele o que vocês estão vendo. E o que os discípulos estavam vendo, irmãos? O que os discípulos estavam vendo? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Veja bem, Jesus não falou, sou eu, não, vocês vão voltar lá para João, mas em vez de vocês falar assim, ó João, é ele mesmo, hein? Não, vocês vão falar para ele o que vocês estão ouvindo e vendo. O que a gente está ouvindo e vendo, Senhor? Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Imagina você no lugar de João. Gente, vai lá e pergunta se era ele mesmo que havia de vir ou se a gente deve esperar outro. Aí você está esperando a resposta. Aí de repente volta a pessoa com a resposta. Então, ele não falou nada não, só falou que o cego está vendo, o surdo está ouvindo e o coxo está levantando e o cara da lepra está sendo curado. Resolveu alguma coisa, irmãos? Sim ou não? A dúvida de João sanou? Ele queria saber se Jesus era aquele mesmo. E nesse Jesus falar, sou eu, ele falou assim, vai lá e fala quem que você está vendo. Resolveu alguma coisa? Quem acha que resolveu? Quem acha que não resolveu muita coisa, que ficou assim, não explicou muita coisa não? Quem não acha nada está esperando eu falar a resposta. Irmãos, como a gente está num contexto de igreja, a gente tem a tendência de responder aquilo que parece mais lógico e mais de acordo com a maioria, sim ou não? Acho que a maioria vai levantar a mão aqui, eu vou por aqui. Sabe por que fez sentido para João Batista? Porque João Batista conhecia a profecia de Isaías 700 anos antes, que quando o Messias viria, os surdos ouviriam, os coxos andariam, os cegos teriam visão, as lepras seriam purificadas, porque ele conhecia a profecia, ele falou assim, opa, então é ele mesmo. Irmãos, quando a gente leva o nosso carro no mecânico, por exemplo, esse dia eu voltei no mecânico, o mecânico falou assim, sei o que lá, tem que fazer isso no cabeçote, tirar aqui uma válvula daquilo outro, eu falei assim, tá cara, mas traduz isso aí, o que significa? Porque a resposta que ele me dá, se não fizer sentido para mim, não acrescentou nada, amém? Os irmãos entendem isso? Vou dar um exemplo, eu trabalho em Eugenópolis aqui, e às vezes eu encontro com alguém na rua, e falo assim, cara, eu preciso que você vá em tal lugar, eu falei, beleza, onde é que é tal lugar? Fica perto da casa do Joaquim, vizinho do Antônio, eu falei assim, legal cara, bacana, como é que eu boto isso no Waze, ou no GPS? Perto da casa do Joaquim, vizinho do Antônio. Então eu faço uma pergunta, mas a resposta que ele traz para mim, se eu não tiver um conhecimento prévio, não adiantou de nada. Então a resposta que Jesus mandou pelos discípulos para João Batista, só foi uma resposta boa, que sanou a dúvida dele, porque João conhecia a profecia, ele conhecia a palavra. Porque se ele não conhecesse a palavra, eu falei assim, tá, mas eu sei que o cego está andando, mas eu quero saber se ele é o Messias. Olha, sei que o cego está enxergando, quero saber se ele é o Messias. Então, mas o surdo está ouvindo, tá bom filho, deixa o surdo ouvir, mas ele é o Messias? Cara, mas o coxo está andando, tá bom cara, os coxos estão andando, mas ele é o Messias? Por que Jesus dá essa resposta e o texto nos mostra, né, porque não há os discípulos voltando, nos mostra que essa resposta foi satisfatória para João Batista, porque ele tinha dentro dele as verdades da palavra, e quando o Senhor liberou aquela palavra de identificação, ele buscou dentro dele aquilo que ele já tinha ouvido, aquilo que ele já tinha aprendido. Ele não tinha uma Bíblia digital como a gente tem hoje, para ele apertar Ctrl F e pesquisar, surdos vão ouvir. Tem uma profecia aqui, não tinha. Aquilo estava onde, irmãos? Dentro. Então na hora de dúvida, na hora da dificuldade, onde é que estava a resposta? Aonde, irmãos? Dentro dele. Todos nós vamos enfrentar dias difíceis, talvez não tão difíceis como João Batista, de estar dentro de um calabouço, de uma prisão, mas os dias maus estão aí para todo mundo. Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. Ele diz, olha só, a chuva vem sobre os justos e injustos, basta cada dia o seu mal. O texto vai nos mostrando o tempo todo que os dias maus existem, as dificuldades vão vir sobre nós,
nós vamos enfrentar os tempos difíceis, e os tempos difíceis têm uma propensão ou uma facilidade muito grande de tirar de nós memórias dos tempos bons. Quando a dificuldade vem, é só a gente lembrar. Lembra do sonho de Faraó? Ele sonhou com 7 vacas gordas, e depois com 7 vacas, não é assim? Quando José interpretou, ele falou assim, olha, vai ter 7 anos de muita fartura, vai ser muito bom, 7 anos, mas depois vão vir 7 anos de muita miséria, e vai ser tanta miséria que não vai haver lembrança dos anos que foram bons. Pega um adolescente de hoje em dia, hoje aqui, ela pode receber 1.300 elogios, você está tão bonita, tô nada. Aí chega na escola, professora, você está tão bonita, tô nada. Aí vai na cantina, a moça da cantina fala assim, nossa, você está bonita hoje, tô nada. Aí chega na escola, a coleguinha fala assim, nossa, você está bonita hoje, hein? Tô nada. Aí vai na secretaria, a diretora fala assim, nossa, você está bonitona hoje, tô nada. Aí chega um e fala assim, credo, você está feio. Ai meu Deus, por que eu estou feio? Cara, 350.827 elogios, coisas boas, mas uma palavra ruim tem poder de destruir aquilo tudo. Acontece ou não acontece? Pode 1.300 pessoas falar que a pessoa está bem. Se vir uma falar assim, você está precisando fazer regime. O mundo caiu. Porque as coisas que são ruins podem nos afetar de maneira que até as coisas boas percam os seus valores. Então mesmo João Batista, que era um cara assim, referência de fé, citado por Jesus como o maior dentre os nascidos de mãe, tem o seu momento de dificuldade, pastor Jair. E naquele momento ele começa a questionar, fala assim, cara, será que é ele mesmo? Cara, será que eu segui o fluxo certo? Será que vai vir outro? Como é que a gente faz agora? Questionou. E nesse momento de dificuldade, de questionamento, onde é que estava a resposta? Dentro dele. Dentro daquilo que ele já tinha recebido do Senhor. O que João fez, pastor Vitor, na hora da dificuldade? Na hora que a boca dele secou, ele comeu o docinho que ele tinha guardado com muito carinho. Na hora que a chuva estava abundante sobre a vida dele, opa, deixa eu guardar isso aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Esperei com paciência no Senhor, Ele vai se abastecendo. Porque na hora que a dificuldade chegou, o que ele fez? Ele não foi ler a Bíblia, ele começou a buscar. Estou passando de dificuldade, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os seus inimigos estão te cercando, não interessa, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele começa a buscar dentro dele as verdades que já estavam formadas dentro dele. A questão, irmãos, que quando Jesus responde, mas não responde diretamente, é como se fosse assim, busca no teu depósito, João Batista, aquilo que você já recebeu do Senhor. Está querendo comer um doce? Come do doce que você já pegou. O que simboliza, pastor Vitor? Pegar do doce que a gente já pegou. Significa se alimentar de coisas que restaram dos dias de abundância. Irmãos, Deus tem feito coisas novas no nosso meio. Deus tem dado novas visões, novas direções, tem aberto caminhos diferentes, tem usado pessoas improváveis. Falou assim, o João? O João aqui, ó, glória a Deus. O Antônio, quem diria o Antônio? Glória a Deus pela vida do Antônio. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. A questão é que aquilo que Deus tem colocado, tem feito no nosso meio, tem distribuído sobre nós, os balões que Deus tem estourado sobre a nossa cabeça, fazendo chover não doces, mas chuvas de bênção, de revelação, de unção do Espírito, de ser cheio do Espírito Santo. O que está ficando com a gente? Jesus era mestre, sim ou não? Sim. Um mestre só ensina, irmãos? Não. De vez em quando o mestre chama, gente, vamos fazer uma revisão aqui? Certa vez Jesus leva os seus discípulos lá para Cesareia de Filipe, e lá ele fala assim, gente, vem cá, quem dizem ser os homens o Filho de Deus? Um profeta, outro Elias, outro um agitador qualquer, tá bom, mas e vocês, que são os meus alunos, que andam comigo, que aprendem comigo, o que vocês dizem? Então o mestre chega para os seus alunos e fala, gente, vamos fazer aqui um simulado. Vamos fazer um apanhado de questão aqui. Como é que está? Como é que estão as convicções de vocês? Então, irmãos, hoje o Senhor traz uma palavra para nós meditarmos e lembrarmos o que tem ficado daquilo que Deus tem falado conosco.
Por quê? Porque eu não posso vir num domingo e ser uma bênção, ter uma chuva de bênção sobre a minha cabeça, e eu ir embora para casa eu não conseguir levar nenhum docinho, nenhuma frase, nenhuma afirmação, nenhuma sentença. Por quê? Porque nos dias que eu tiver em dificuldade, eu vou precisar trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Agora, de onde é que eu vou tirar o que pode me dar esperança se eu não guardar? Como é que eu vou tirar, pastor Jairo? Eu só posso tirar do meu bolso o que o primeiro eu pus no bolso. Se eu não colocar nada no bolso antes, eu não tenho como tirar depois, na hora que eu precisar. Então, de tudo que Deus tem feito, tem falado, tem distribuído, tem colocado sobre nós, o que nós estamos retendo? O quanto que a gente está conseguindo segurar daquele monte de bala que cai, desse monte de bênção que o Senhor dá sobre a nossa vida, de 40 minutos, 50 minutos de uma palavra no púlpito deste lugar, o que a gente está guardando para nós, irmãos? Faz uma análise do último mês. Vamos pegar, a gente considerar 40 minutos? 5 vezes 4, 200, dividido por 60, 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos de alguém falando aqui para você. Qual frase você lembra? Falou assim, essa frase, vou anotar ela no guarda-roupa, vou botar no meu celular, vou anotar ela por testeira entre os olhos, vou anotar no meu caderno, vou colocar um adesivo na minha Bíblia. Esse versículo que a pastora Fran, que o pastor Jairo citou, aquele dia que o presbítero Berenilson falou sobre plantar amendoim, Deus trouxe uma palavra no meu coração, vou anotar para mim não esquecer. Porque, irmãos, nos dias da dificuldade, a gente vai se lembrar das coisas que a gente firmou. Até os mais experientes timoneiros, irmão, sabe o que é timoneiro? Timão é o volante do navio. Sabe aquele volante que parece ter um monte de finquim? Ela chama timão. Aquele camarada que fica lá, pode ser o timoneiro. Até os timoneiros mais experientes, quando a tempestade chega no mar durante a noite, ele vai precisar se balizar pelas boias de marcação que foram colocadas durante o dia. Quer dizer, irmãos, que até nós, que já conhecemos um pouco da palavra, até João Batista, até Elias, o maior dos profetas, que orou e fez cair fogo do céu, um dia entrou na caverna, e ele precisou buscar dentro dele um Senhor de comunhão, que falava com ele no murmúrio de uma brisa suave, e ele tinha ainda sensibilidade para ouvir e para conversar. Senhor, poxa, tem certeza que não acabou o ministério, não? Não, desce daí, cara, vai lá ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei sobre Israel, unge Eliseu, profeta, no seu lugar. Ainda tinha sensibilidade dentro dele, restava algo daquilo que o Senhor estava derramando. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente não trouxer isso para o nosso coração com uma certeza, a gente corre o risco de ir em festa após festa, ficar debaixo de balão um atrás do outro e não conseguir levar nada para nós. Às vezes, irmãos, o sermão de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, Deus está falando de uma maneira coletiva para todo mundo, mas está falando com cada um de nós de maneira individual. E às vezes o Senhor não vai falar 50 minutos, 1 hora, tudo com você. Mas às vezes é uma frase que Deus manda que entra no seu coração, uma flecha, você fala assim, nossa, eu recebi. Por isso que a gente fala, cara, não levanta não vai no banheiro não bebe água não, segura um pouquinho, porque às vezes na hora que o Senhor manda entregar aquilo que é para você, você está lá do outro lado, aí perdeu. Era a sua hora de recolher o seu docinho precioso para o seu dia de dificuldade. Tem uma palavra, a gente tem falado muito aqui nas quartas-feiras, que é escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, se a gente fala assim, escatologia bíblica, a gente vai falar estudo dos fins dos tempos. Né? A gente está falando, quarta-feira a gente vai falar sobre a doutrina dos mortos, né? A ressurreição dos mortos. Está feito o convite para quem quiser e puder. A gente tem falado sobre isso. Mas a palavra escatologia, dependendo do contexto que ela tiver inserida, ela muda o significado. Por exemplo, se a gente falar dentro da medicina, escatologia, o que é dentro da medicina, escatologia? É o estudo das fezes. Credo, pastor Vitor. Não, irmãos, só para estudar. Escatologia na medicina, estudo das fezes. Quando a gente come algo na nossa casa, você come uma banana, por exemplo, e que a banana não te fez bem, você fica um monte de dia passando mal, que o negócio está ruim, e vai no banheiro, não sai direito, aí você vai no médico.
Aí o médico te pede assim, olha, traz para mim uma penca daquela banana que você comeu que eu vou examinar a banana. É isso que ele te pede? Ou ele te dá um potinho legal para você fazer um negócio lá dentro e levar para ele? Por que ele faz isso, pastor Vitor? Eu dei só o exemplo da banana. Porque quando ele começa a estudar o que está restando daquilo que você está comendo, ele sabe como é que está a sua saúde. Comeu um monte de coisa, mas tá, o que restou daquilo que ele comeu? Tá, dá para ele saber como é que está a saúde dele. De tudo que a gente tem comido, irmão, se alimentado nesse lugar, o que está restando de nós? Às vezes, irmãos, a gente come 2 quilos de comida, 1 quilo, 5 quilos, vamos colocar 5 quilos para poder ficar fácil. Você coloca lá um prato de 5 quilos de comida e come aquilo tudo. Esses 5 quilos de comida vão ser aproveitados para você? Sim ou não? Não, irmãos. Uma parte o corpo vai eliminar. O que o corpo vai tirar daqueles 5 quilos? Nutrientes, substâncias, carboidratos, joga lá para a célula que é minúsculo e a maior parte vai embora. Escatologicamente falando, vai embora. Então o que fica? São aquelas pinceladas. Opa, isso aqui a célula vai precisar, isso aqui o músculo vai precisar, isso aqui o sangue vai precisar. Então disso tudo que a gente está comendo aqui, ó, são pinceladas que o Senhor vai tirar e vai depositar dentro de nós. Então, irmãos, o convite do Senhor para nós hoje é para nós fazermos uma avaliação da nossa capacidade de reter aquilo que Ele tem colocado sobre nós. Irmãos, Deus não é um Deus de recomeço, Ele é um Deus de continuidade. Amém? Esses dias a Dora tem compartilhado com a gente as fotos da igreja. Irmãos, a nossa igreja é uma bênção, mas ela não começou assim. Esse púlpito não começou assim. Alguém um dia vem e assentou um tijolinho aqui, ó. Aí depois veio outro, alguém assentou do lado. Aí não dava para fazer tudo, tinha que esperar secar. No outro dia teve que colocar mais um pouquinho em cima. Aí depois fizeram aquelas paredes lá, mas não dava para rebocar no mesmo dia, senão a parede caía. Tinha que esperar secar. Agora imagina, se um pedreiro passa o dia inteiro aqui fazendo essa parede. E ufa, graças a Deus, hoje o dia foi produtivo. Aí amanhã ele volta, a parede está no chão, irmãos. Aí ele passa mais um dia construindo a parede. Não, agora vai dar certo. Aí vai para casa, no outro dia ele volta, a parede está no chão. Que dia que ia acabar a construção? Nunca. Agora por que acaba? Porque é uma obra de continuidade. Então hoje o Senhor te dá um tijolinho. Nossa, nada a ver esse tijolinho. Calma, deixa ali, ó. Amanhã o Senhor te dá uma colher de areia. Nossa, nada a ver um tijolo e uma areia. Calma. Semana que vem chega um cimento. Ó, tô fazendo sentido esse negócio. Aí de repente alguém te dá uma colher de pedreiro. Fala assim, peraí, já tem um tijolo, um cimento, uma areia, uma colher de pedreiro. Acho que Deus está querendo falar alguma coisa nisso aqui. Aí de repente chega alguém e te dá um projeto de uma casa. Fala assim, olha só, o que Deus estava fazendo. Agora e se você despreza o tijolo? Nada a ver esse tijolo. A palavra não falou nada comigo hoje. Aí no outro dia vem uma areia. Ih, nada a ver, areia deve ser... isso aqui, o João que precisava ouvir isso. Já viu esse tipo de coisa? Ai, o Antônio precisava estar aqui para Deus falar com ele. Não, filho, se você veio, a palavra é para você. A bênção é para quem está presente. Então, irmãos, o convite do Senhor para mim e para a sua vida: guarde aquilo que você tem recebido do Senhor. Pastor Vitor, eu não consigo decorar o sermão inteiro. Não decore o sermão inteiro. Mas ande com um papelzinho dentro da sua Bíblia, anota o texto que foi lido. Quando eu chegar em casa eu vou ler o texto inteiro. Anota uma frase, a gente não fica falando um monte de frase aqui, de efeito, frase bonita, anota aí. Vou anotar, guarde o seu docinho sempre com muito carinho. Nossa, não tem nada a ver, tem sim. No dia que você tiver em dificuldade, o Senhor vai lembrar, fala assim, você guardou o seu docinho? Hoje era aquela palavra que você precisava. Alguém está do seu lado, começa a compartilhar, abrir o coração com você. Senhor, o que eu vou falar para ela? Senhor, me dá uma palavra. Já aconteceu já com os irmãos, né? Senhor, me dá uma palavra para falar para você. Doa, já te dei semana passada. O que você guardou dela? Então, os irmãos, Deus quer nos levar para um lugar de continuidade. Que Ele não precise toda semana recomeçar a parede na nossa vida. A santidade ela é uma obra contínua. Eu não posso ficar assim, põe, tira, 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 põe. Senhor, tira algo ruim, eu trago ele de volta para cá. Senhor, tira algo ruim, eu trago de volta para cá. Senhor, tira isso no preço, eu trago de volta para cá. Senhor, mandou para... Tira isso para onde você? Eu trago de volta para cá de novo. A obra não completa nunca. Porque a gente está sempre nessa caminhada. Pastor Vitor, o que eu faço? Vou ler 1000 versículos amanhã. Tá bom, mas guarda um. Decora um.
Essa semana as crianças gravaram um vídeo, né? E eu vi a Ayla lá chegando na porta, cheia de vergonha. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23, 1. Quantos versículos tem na Bíblia, irmãos? 1189, ou melhor, 31.105. 1189 são capítulos. Se a Ayla já decorou um, só faltam 31.104 versículos para ela decorar. Tá quase, não tá, irmãos? Falta menos que antes. Se ela olhar para o todo e falar assim, nossa, falta 31.104, tá bom, faltava 31.105, você já sabe um. E no dia que você tiver em dificuldade, se não souber nada para falar, você vai saber que o Senhor é seu pastor e que nada vai te faltar. Então, irmãos, guarde o docinho que Deus tem distribuído sobre a sua vida. A palavra fala em Deuteronômio, o Senhor dizendo, ele falou assim, olha, destile a minha palavra como orvalho. Os irmãos sabem o que é orvalho? Orvalho é aquele gotejar, sereninho da madrugada. Qual que é a diferença? Por que o Senhor fala assim, destile a minha palavra como uma chuva torrencial? Se a gente jogar um balde de água, ainda que seja no chão de terra, batido, aquela água vai escorrer, vai fazer um churradinho, vai ter lá na frente, não vai? Agora, se a gente pegar um conta-gota, for deixando ela cair no mesmo lugar, aquela gotinha bate e a água absorve. Bate mais um, a água absorve. Bate mais um, a água absorve. Bate mais um, a água absorve. A gente vai jogar o mesmo balde de água, só que de gota a gota, aquele pedacinho retém tudo. A água não vai embora. Quando a gente vê a chuva na nossa cidade, o que dá mais medo? Aquela pancada de chuva forte ou aquela serenadazinha que fica dias serenando ali? Dias molhando a terra. O que é mais perigoso, irmãos? Não é aquele serenozinho que deixa a terra bem encharcada? É a mesma coisa. Não adianta a gente vir num dia, num culto, nossa, o Senhor derramou uma tempestade sobre a minha vida. Tá bom, cara, mas amanhã vai ter sereno? Vai ter uma gotinha lá, merejando o sol? É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. A gente entender que se a gente recebe o maná hoje, tudo isso aqui é maná, eu não vou conseguir pegar tudo. Vou pegar o meu e vou tirar do sol. Lembra, a gente falou alguns dias para trás? Senhor, a porção que me cabe, eu vou tirar do sol para não secar. Porque se eu deixar no sol, ele derrete. Mas se eu levar para dentro de casa, eu posso comer de manhã, eu posso comer de tarde, eu posso comer de madrugada, vai que eu perco o sono, vou tentar procurar alguma coisa na televisão para ver. Eu vou comer meu maná de madrugada. Mas eu só posso comer de madrugada se primeiro eu tirei ele do sol. Senão, não tem como. Irmãos, o que sobra da nossa alimentação espiritual é o que vai nos manter de pé e na fé. Assim como a alimentação física é o que sobra dela, que nos mantém de pé, por conta dos nutrientes, dos carboidratos, na nossa fé, aquilo que sobra da nossa alimentação espiritual é o que vai nos manter de pé. Todos os dias, irmãos, se a gente tiver um recursozinho para buscar, todos os dias se a gente tiver algo para poder trazer para a nossa vida, para a gente deglutir, a gente caminha muito bem no Senhor. Os irmãos já viram um boi ruminando? Boi ruminando. O que é o ruminar, irmãos? O boi come aquele monte de capim e joga tudo para dentro. Está o banquete ali. Mas depois de tarde ele está de bobeira, não tem nada para comer. Ele pega o capim, joga para a boca e ó, começa a mastigar. Aí foi. Passou mais um gadinho e falou, não tem nada para fazer aqui, pasto ruim, né? Aí joga para a boca e começa a mastigar aquilo que ele já tinha jogado para dentro. Irmãos, o que faz a semente brotar não é a quantidade de chuva, é a quantidade de água que o solo pode reter. Amém? Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Aleluia. Sabe, irmãos, todos os dias nós aprendemos coisas novas no Senhor. Se eu perguntar assim, quem sabe quanto é 2 mais 2? Então, quem sabe, irmãos, quanto é 2 mais 2? Qual seria a resposta? Não, a resposta é eu sei. Eu sei. Você pergunta, quanto é 2 mais 2? Beleza. Agora, quanto tempo a gente demorou para aprender que 2 mais 2 era 4?
O professor falou um dia só, anotou no quadro, gente, a partir de hoje você já sabe que 2 mais 2 é 4. Ou ele foi falando, repetindo, escrevendo. Faz com o dedo, faz com maçãzinha, agora faz com laranja. Ah, eu sabia só com banana, tá bom, então agora faz com banana para você aprender. Quanto tempo o professor precisou falar para aquilo se tornar uma verdade dentro de nós? O Senhor tem batido na mesma tecla, irmãos, sobre nós vivemos uma vida de santidade, sobre levarmos para fora da igreja aquilo que nós temos recebido na igreja, sobre trazermos à memória as coisas que podem nos dar esperança, sobre buscar no nosso coração, na hora da dificuldade, as respostas que o Senhor dá para nós. Senhor, eu não sei o que vou fazer. Sabe, já está aí dentro. Se a gente pegar aqui, ó, na capa da minha Bíblia está escrito aqui, ó. O que está escrito, irmãos? Bíblia Sagrada. Vou ajudar os irmãos a estar mais longe aqui. Vou pegar assim, fica mais fácil, ó. Está escrito aqui. Estou aprendendo os truques na internet. Pronto. Na mesma página, o que está escrito aqui? Presta atenção, hein? Nossa, você está desprezando meu truque que eu aprendi a fazer? Ah, você acha que é assim? O que está escrito aqui, irmãos? Na mesma página. Vou abrir na mesma página. Vamos lá, o que está escrito? O que, irmãos? Pelo amor de Deus, irmãos, o que está escrito? A mesma coisa. Por que você ficou em dúvida? Porque a primeira vez você viu e a segunda você não? Mas por que você duvidou quando você não estava vendo? Você não duvidou de mim, você duvidou daquilo que você viu, daquilo que você assumiu como certeza. Eu estou vendo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu formei essa convicção diante de mim, mas aí quando sai diante dos olhos, fica assim, será que é a Bíblia Sagrada mesmo? Será que ele continua sendo o Senhor que é pastor? Eu não estou vendo agora. Será que eu posso continuar confiando? Irmãos, ainda que os nossos olhos não possam ver, o nosso Senhor permanece o mesmo. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Nós queremos, Senhor amado, te engrandecer nesta noite. Porque o Senhor é um Deus, Pai querido, que corrige o filho que ama, que não nos deixe ser condenado com o mundo, Pai, mas dia após dia nos orienta, nos ensina, nos exorta. E hoje, Pai querido, nós fomos admoestados, nós fomos lembrados, Pai querido, sobre a importância de termos sempre à mão aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Porque, Deus querido, temos experimentado a certeza, tanto pela Sua palavra, quanto pela nossa vida em si, que nos momentos de dificuldade, Senhor, quando tudo parecer difícil, quando tudo parecer estranho, quando a mente de trevas, Pai querido, se formar, quando as dúvidas chegarem, Senhor, quando a dificuldade bater a nossa porta, nós vamos recorrer às verdades que o Senhor já ministrou no nosso coração. Por isso, Deus querido e amado, nesta noite nós oramos por um coração fértil, por um coração, Pai querido, macio, cuja terra está arada, um coração, Pai querido, que recebe a boa semente, Pai querido, que dá fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Nós oramos, Pai querido, por corações que estão sedentos pela Tua palavra, não por várias sementes, Pai querido, mas se uma semente cair, só ela, Pai querido, já é o suficiente para transformar o nosso dia e ser alimento, Pai querido, para o dia de dificuldade. Nós Te louvamos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos Te engrandecer, Pai, nesta noite. Te engrandecer, Pai querido, pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Te engrandecer, Pai querido, pela certeza que o Senhor forma dentro de nós, dia a dia, de que nós podemos confiar no Senhor. E se algum dia, Pai querido, a dúvida bater e nós precisarmos perguntar se é o Senhor mesmo, se realmente o Senhor está conosco, que o Senhor mande o Seu Espírito Santo, como um dia o Senhor mandou os discípulos de João para responder, sou eu mesmo. Talvez o Senhor não responda com as mesmas palavras, Senhor, mas vai trazer ao nosso coração, lembra, filho, tem te faltado alguma coisa? É porque eu sou o pastor que não te deixa faltar nada. Filho, os teus inimigos estão te achando? Não, Senhor, é porque você está escondido debaixo das minhas asas. Senhor, todo mundo tentou me bater, mas ninguém conseguiu. Eu sei que não, porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Então, nos momentos de dificuldade, o Senhor vai trazer ao nosso coração essas verdades. Aleluia.